nós muito grande ainda no dia de hoje, estarmos aqui adorando a Deus num dia santo e separado por Ele. Hoje eu estou aqui no meio desse lado porque eu vou usar o PowerPoint. Geralmente eu não costumo pregar usando o PowerPoint não, mas hoje nós temos uma matéria boa para estudar. Eu vou precisar dele porque para vocês visualizarem algumas coisas. Por que você está aqui hoje na igreja de Glendale, nessa igreja adventista, sentado aqui hoje, nesse sábado? Em primeiro lugar, o Espírito Santo te trouxe aqui, com certeza. E Ele quer falar com você. Ele tem uma mensagem especial para você. Que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um de vocês que estão aqui. Porque não são as minhas palavras que convencem ninguém, muito menos convertem. É o poder e somente através do poder do Espírito Santo. O que nós vamos aprender hoje aqui, a minha intenção é passar de uma forma mais simples possível para que cada um de nós ensinamos isso para outra pessoa. Quando eu aprendi um pouco sobre isso, eu achei tão interessante e o pastor falou assim, passa essa mensagem para frente. Uma que se multiplica em 10 e 100 e assim nós vamos pregando o Evangelho até os confins do mundo e então Jesus virá. Amém? Igreja, quero ver todo mundo animado, não deixa nada tirar sua atenção. Se você está pensando em ouvir aqui só um pouquinho e já ir embora, não vá. Tem uma mensagem muito boa para você hoje. Espera só mais um pouquinho. Dia de sábado é dia de jejum. O almoço vai vir, mas se demorarem, vamos primeiro nos alimentar da palavra de Deus. Amém. Eu vou pedir então, do jeito que nós estamos, vamos orar mais uma vez para Deus nos ajudar. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua casa de adoração, Senhor, para te pedir humildemente, derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, dá-nos entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra entre no nosso coração e nós possamos servi-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Por favor, abre-nos o conhecimento nesse momento, eu te peço, que os Teus santos anjos estejam aqui, ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como um bom cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, provavelmente temos algumas visitas aqui que possam ainda não ser membro dessa igreja. Nós sabemos muito bem os sinais da volta de Jesus. Até quem é ateu sabe que alguma coisa vai acontecer nesse planeta, que Jesus está perto de voltar, porque todos os sinais mostram de que este mundo não vai aguentar muito tempo. Nós pregamos para as pessoas sobre essa volta de Jesus. Jesus, em Mateus 24, deixou-nos muitos sinais da sua volta. Olhando esses sinais e comparando com as coisas que estão acontecendo hoje, não resta dúvida de que muito em breve Jesus vai voltar. Muito bem. Essa igreja, como eu tinha falado hoje mais cedo, tem 28 crenças fundamentais. Você conhece as 28 crenças? Você sabe o rumo, a direção em que nós estamos caminhando, que é rumo à Nova Jerusalém, as mansões celestiais que Deus preparou para nós. Agora eu tenho uma pergunta, que não sei se vocês já pararam para pensar. Por que você e eu nascemos nessa época? Na época do fim do tempo do fim. Por que você está exatamente nesse período em que nós vamos enfrentar as maiores dificuldades de todos os tempos? Que o povo remanescente que estiver de pé diante de Jesus, quando Ele voltar, vai ser um pequeno grupo que vai passar pelo pequeno tempo de angústia, pelo grande tempo de angústia. Por que será que Deus não deixou para essa época os heróis da Bíblia? Davi, tão pequenininho, lutou com aquele gigante, por que ele não veio nascer agora? Daniel, que não se prostrou diante o rei da Babilônia, que não teve medo. Por que nós não nascemos ali na época de Adão, escutar da própria boca de Adão, toda a lei de Deus, todo o amor de Deus, conhecer tudo isso? Não nascemos também na época dos profetas, Abraão, Paulo, por exemplo, depois da sua conversão, de tantos anos pregando, foi preso
Ele foi morto pelo imperador Nero, o maior sanguinolento da época. Inclusive, ele não poupou a vida da mãe dele para subir no poder. Foi decepado. Homens valentes, corajosos, jogados na fornalha, na cova dos leões, separou eu e você, a geração mais fraca, mais debilitada. Vamos saber por quê? Porque uma coisa é certeza, você não escolheu nascer nessa época. Isso foi plano de Deus. Isso que eu quero mostrar hoje, o plano de Deus para a sua vida. Quem você é? Por que você nasceu agora? Quem somos nós no fim desse tempo, essa igreja adventista, os remanescentes? Vamos começar abrindo a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, do verso 4 a 5. Nós vamos ler do verso 4 a 5. O grande plano da salvação. É isso que nós vamos estudar hoje. Se quiserem anotar, vai ter algumas passagens bíblicas que não vai dar tempo da gente abrir a Bíblia, então eu vou só eu mesmo ler, mas vocês anotem. É um estudo bem interessante, que eu espero, com a bênção de Deus, que cada um aprenda e possa multiplicar essa bênção às outras pessoas. Apocalipse capítulo 14, do verso 4 a 5. Vamos começar do versículo 4. Estes são os que se não contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens, e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. Eles são imaculados. Esse é o povo que vai estar de pé quando Jesus voltar. Esse somos nós, eu e você, porque é na fraqueza que Deus mostra o seu poder. Irmãos, o livro Desejado das Nações, no capítulo 73, Ellen White diz o seguinte: a imagem de Deus tem que ser reproduzida na nossa vida, na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento no caráter do seu povo. Esse é o caráter de Deus que vai ser refletido nesse povo de Apocalipse 14. O que está em jogo aqui não é a salvação minha ou sua. Deus não tem a intenção de batizar o maior número possível de adventistas e salvar. A salvação já foi dada a toda a humanidade através do seu sacrifício na cruz. Então, qual é a mensagem do Evangelho? Se nós tivermos, que nós vamos ter que ter, de pegar essa Bíblia, enxugar em 30, 40 minutos ou até uma hora, explicar de Gênesis a Apocalipse para uma pessoa, como você faria isso? Vou te mostrar hoje, se Deus quiser, pelo poder de Deus. Irmãos, Pedro, em uma só pregação, converteu, 3.000 pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e se converteram. Nos últimos tempos, agora, nas 3 mensagens angélicas que nós temos que proclamar, multidões vão conhecer a esse Deus que nós amamos, a esse Deus e a sua lei, e vão sair da grande Babilônia. Seríamos capazes, então, de poucos minutos, resumir toda a Bíblia? A lição da escola sabatina desse trimestre está nos ajudando bastante. Tudo começou com uma rebelião no céu. Tudo começou com Lúcifer lá no céu. Lá no céu, antes de cair, Lúcifer era um querubim, o anjo que guardava e protegia a lei de Deus. Se vocês procurarem na história, o Lúcifer ficava próximo ao trono de Deus. E o trono de Deus, o que nós sabemos que tem lá no trono de Deus? A sua lei. A base do trono de Deus é a sua lei, porque a sua lei é seu caráter e a sua lei é o amor. Vamos ler Ezequiel 28, 14 e 15. Diz assim: tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. Notem, proteger é o mesmo que guardar. Você só protege uma coisa que você guarda. Se você guarda, você estaria protegendo. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Então, não vou me demorar aqui na introdução, nós já sabemos o que aconteceu. Agora, uma questão interessante. O anjo, Lúcifer, né, que era um grande anjo, conseguiu enganar 1/3 dos anjos do céu. Os anjos são inteligentes, foram dotados de sabedoria, também tinham o seu poder de decisão. Como foi que Lúcifer conseguiu enganar 1/3 dos anjos, que conhecia a lei de Deus, que sabia o que era certo e errado? A lei de Deus nessa época era guardada no seu coração. Vocês acham que lá no céu, a lei de Deus que o Lúcifer transgrediu, ou os anjos caíram, é os 10 mandamentos que nós temos hoje? Não adulterarás. Os anjos casam, não eram os 10 mandamentos. A lei de Deus é o seu amor, a lei de Deus é o seu caráter. É uma lei em que o céu funciona tudo de acordo com a sua criação. É a lei que todos os seres criados por Deus precisam para viver. É a lei do universo. Sem lei, o que acontece? Caos, anarquia, nada funciona. Tudo existe a lei. Lei da física, lei da gravidade. Então, o diabo, para começar, no coração dele, fala em Isaías 14, de 12 a 14, fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da bandas do lado do norte. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. No coração de Lúcifer, ele queria ser como Deus. Impossível, porque, para começar, Deus é amor, Deus é justiça, é lealdade e é fidelidade. Então, como será que ele enganou 1/3 desses anjos? Ele não chegou nos anjos e falou assim: ei, de anjos, vamos fazer umas diaburas por aí, umas maldades e tal. Ele simplesmente virou para os anjos e falou o seguinte: nós não precisamos de uma lei para dizer o que nós devemos ou não fazer. Nós somos santos, independente da lei de Deus. O meu governo é melhor do que o governo de Deus. No meu governo vocês podem fazer o que quiserem, vocês não precisam de ser regidos por ninguém, e nós somos santos, não precisamos de quem nos rege, de um juiz para falar o que fazer e o que não fazer. E nisso ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. E hoje ele continua fazendo isso. E ele usou a mesma tática lá no Jardim do Éden. Se a gente lembrar, quando ele chegou em Eva, ele falou assim para ela, que no dia que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela seria como Deus. Esse é um dos primeiros enganos de Satanás. Achar que dentro de nós há um Deus. Você pode ser Deus. Dentro de você há força, há poder. Você não precisa de Deus, você não precisa da sua lei. Então, depois que houve essa rebelião lá no céu, vamos localizar. Houve a rebelião no céu, o diabo veio aqui para a terra, atentou Eva, depois Eva caiu, Adão também caiu, os dois agora foram expulsos do Jardim do Éden. Quando o diabo se rebelou no céu, houve a primeira separação da congregação, a primeira igreja a se separar, a primeira congregação. A luta era entre Deus e os seus anjos, o diabo e os seus anjos. Para essa batalha, e como é o governo de Deus que está em julgamento, precisa de haver um julgamento. Quem está certo e quem está errado. Qual o governo que está certo? O diabo está certo ou Deus está certo? Para isso, precisa de montar um júri. Mais ou menos como a gente conhece, né? Você vai no tribunal e você vai ser julgado. E você, se quem está sendo julgado contra você for o próprio juiz, quais são as chances de você ganhar? Nenhuma. Então, entre Deus e o diabo, precisa de haver um júri. E esse júri, existem alguns critérios para uma pessoa ser júri. Alguns dos critérios a gente conhece. Em primeiro lugar, não pode ter conhecimento do crime em primeira mão. Não pode ser testemunha. Não pode ter sido visto o que aconteceu. Onde que Adão e Eva estavam quando o diabo se rebelou no céu?
ainda não tinham sido criados. Um júri tem que ser um cidadão e viver debaixo da lei. Um júri tem que ser capaz de discernir entre o bem e o mal. E não pode se deixar influenciar pela opinião pública. Muito bem, acabo de vos apresentar a sua função perante essa guerra do universo. Nós somos o júri. Deus nos criou para ser o júri. Quem está certo? Deus ou o diabo? Aliás, na Bíblia fala que aquele que não julgar não vai para o céu. Lá no céu, nós vamos passar 1000 anos com Deus. E nesses 1000 anos, nós vamos julgar até os anjos que caíram. Satanás, ele sabe que um dia ele seria julgado, por isso por esse júri. Por isso ele tentou subornar o júri. Por isso ele foi lá em Eva e tentou cair. Depois que Eva caiu, o que aconteceu? Aí ele falou, pronto, agora não tem quem vai me julgar. A gente passou o slide aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso de 2 a 3, fala sobre esse julgamento. Não sabeis vós que os santos, os que vão estar no céu, junto com Deus, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Esse é 1/3 dos anjos que caíram. Todos os anjos, Deus, justo e fiel, vai mostrar a sua lei, que vai mostrar tudo o que aconteceu. Nós seremos o júri. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então Adão e Eva transgridem a lei de Deus, eles perdem o direito de ser júri. Mas Deus já tinha um plano, antes da fundação do mundo, que é o plano da salvação, o plano da redenção. O plano de Deus, então, agora é pegar-nos e nos tornar novamente cidadão celestial, cidadão do reino dos céus, com direito a esse julgamento, com direito a julgar. O plano de Deus, então, é trazer a humanidade de volta à sua presença. Vocês lembram quando Deus chegou no jardim e perguntou para Eva, onde você está? Onde vocês estão? E eles tinham escondido. Deus não sabia? Nós estudamos isso na semana passada. Da lição da escola sabatina foi sobre a crise no Éden. Sabia, claro que Deus sabia. Mas o ser humano estava perdido. Então Deus nos dá um mapa. Um mapa. Não tem nada melhor do que você seguir o mapa em que Deus te deu, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque diante de tantas 1000 religiões, você tem certeza que a igreja adventista está certa. Porque essa igreja segue os princípios e não está errada. Porque você tem um mapa. Nós estudamos esse mapa. Isso que eu vou mostrar para vocês faz parte dessas 28 crenças da igreja adventista. Ellen White, em Caminho a Cristo, fala assim que depois que Adão e Eva pecou, aconteceu o seguinte: por causa do pecado, as pessoas ficaram alienadas de Deus, a terra ficou separada do céu, por causa do abismo que se abriu, deixou de haver comunhão entre Deus e as pessoas. Mas por meio de Cristo, a terra está outra vez ligada ao céu. Mas com os seus próprios méritos, Cristo estabeleceu uma ponte sobre o abismo criado pelo pecado, de modo que os anjos podem manter a comunicação com a humanidade. Cristo faz a conexão entre a humanidade caída, fraca, desamparada e a fonte do poder infinito. Vão os sonhos de progresso do homem? Como serão destituídos do sentido todos os esforços para enobrecer a humanidade, se ela negligenciar a única fonte que vem de Deus? Não existe a verdadeira excelência de caráter fora dele. O único caminho para Deus é através de Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho, Jesus Cristo. E ele deixou para nós esse mapa que eu coloquei no título como GPS. O GPS de Deus. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Jesus é o caminho, lembra que a gente leu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Davi, em Salmos, diz o seguinte: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Então, vocês se lembram que Moisés
foi chamado a fazer um santuário conforme o modelo mostrado no céu. De acordo com o modelo, você fará um santuário. Está escrito em Êxodo 25, de 8 a 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Nós vamos hoje estudar esse santuário. Esse santuário é um caminho seguro que faz com que você não desvie nem pela direita e nem pela esquerda, e é o caminho que nos leva direto ao trono de Deus, lugar santo do Santíssimo, onde hoje Jesus está intercedendo por cada um de nós. Devemos então seguir esse mapa. Jesus, quando veio, ele mostrou como é. Eu vou exemplificar umas coisas muito interessantes para vocês hoje. Não sei se vocês já viram isso. Eu vou começar com os objetos. Eu vou só mostrar aqui rapidamente o que tinha nesse santuário. Dentro do santuário, ele é dividido em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No primeiro compartimento, que é o pátio, tem 2 objetos. Um deles é o altar de holocausto, onde ficava o cordeiro que era sacrificado, e uma pia, onde o sacerdote se purificava, se lavava antes de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Também lavava as mãos depois que fazia o sacrifício, as mãos sujas de sangue. Quando você passa para o segundo compartimento, há um lugar santo. Nesse lugar santo há 3 objetos: mesa dos pães, onde eram colocados 12 pães diariamente. Todas essas coisas interessantes estão nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e tal. Candelabro, havia um candelabro onde estaria sempre aceso com as velas, e um altar de incenso, onde era oferecido incenso diariamente. Depois disso, passa para o lugar santíssimo do santuário, onde lá está a Arca da Aliança e onde Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus. Agora vamos ver onde que Jesus se encaixa nesse santuário. Como que é esse caminho? Que história é essa de caminho no santuário? Veja bem, aqui, esse quadrado aqui é o santuário. Ele tinha todas essas medidas. Se delinearmos uma linha imaginária entre os objetos do santuário, nós temos um formato de uma cruz. Eu vou mostrar esses objetos na vida de Jesus. Há uma porta para entrar. E Jesus falou: eu sou o caminho e a porta. E ele falou em João 10, de 1 a 2: eu asseguro a vocês que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas subir em qualquer um desses outros lados, ou você pular as etapas desse caminho que vai começar aqui, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas, e Jesus é o pastor das ovelhas. Ele entrou aqui pela porta. Assim que entra no santuário, então, Jesus, o que acontece? Ele é o sacrifício. O altar de sacrifício nos mostra Jesus. Em Isaías 53, 7 diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, Jesus já sabia que a missão dele seria ser ofertado vivo em sacrifício. Quando Jesus tinha 30 anos, ele batizou. Ele passou pela pia, o batismo. Assim que ele se batizou, ele foi levado ao deserto. E no deserto ele sofreu quantas tentações? 3 tentações. 3 tentações que nos levam aos objetos do lugar do santo, do altar. Temos aqui desse lado a mesa dos pães. Lembra que eu falei que tem uma mesa dos pães, sempre fica os pães? Jesus, a primeira tentação dele foi: se possível for, transforma essas pedras em pães. Depois o diabo falou assim para ele: se me adorares, não, joga-se aqui abaixo. Isso é uma oração de afronta, é uma oração presunçosa. Então ele estaria atacando a oração representada pelo incenso. Lembra que Deus falou que as nossas orações são como cheiro suave e sobe incenso a Deus? Então ele atacou essa parte ali do incensário, que falou para ele orar para Deus mandar os anjos salvar ele se ele se jogasse. E o candelabro, que é a luz, ele mostrou a luz do mundo e falou assim: ó, tudo isso que eu te dou se prostrado me adorares.
Depois que Jesus terminou as 3 tentações e não caiu, ele foi ao mundo pregar o Evangelho. A própria vida de Jesus está tipificada nesse santuário. Ele é a porta, ele é o altar de sacrifício, ele se batizou, Jesus é a luz do mundo, é um cheiro suave, a vida dele, né? Em Efésios 5:2 diz assim, e andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E a mesa dos pães representa Jesus, porque ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus, depois, ele mostra que a sua lei não foi revogada, ele veio para cumprir. Ele fala isso em Mateus 5:17-19, porque em verdade vos digo que o céu e a terra se passam, mas nem um jota nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora eu vou mostrar outro exemplo. Lembra quando Jesus foi crucificado? Ele recebeu as feridas. As feridas mostram também os mesmos objetos no lugar do santuário. Jesus foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos. Nas duas, na mão direita e na mão esquerda, foi cravejados com pregos. No seu pé também. O soldado, com uma lança, perfurou o seu lado e saiu água e sangue. E Jesus morreu com o coração quebrantado. Outro exemplo do lugar santíssimo. Interessante isso aqui. O Êxodo. Vamos pensar lá em Israel. O povo sai do Egito, né? Depois que Moisés tirou todo o povo lá sob o domínio do faraó. E o que ele fala? Que ia fazer um sacrifício. A primeira coisa que Moisés é instruído a fazer depois que sai que é libertado é o sacrifício. Oferecer um sacrifício a Deus. Logo após eles atravessam o Mar Vermelho. Isso mostra a segunda peça do santuário, que é a pia. Atravessam o Mar Vermelho. A mesa dos pães. Deus envia o que para eles? Maná do céu. Êxodo 14:16. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, que eu veja se ainda em minha lei ou não. Para que eu veja se anda na minha lei ou não. O altar de incenso nos mostra a oração e a meditação. Lembra que Deus orientava para eles que eles tinham 3 dias para meditar, para orar, no dia da expiação, para receber a presença de Deus. Deus falava assim, em Êxodo 19, vocês tiverem tomando nota, 19, 9 a 11, sobre essa peça aqui do incenso. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes e sejam prontos para o 3º dia. Porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos do povo, e o povo sobre o monte Sinai. O outro objeto, esse aqui, o candelabro, a luz. O que Israel era? Uma cidade edificada. Israel foi escolhido para ser luz ao mundo. As outras tribos pagãs que viam a tribo de Israel queriam conhecer o seu Deus. Então Israel era uma cidade que serviria como a luz do mundo. E a Arca da Aliança. Depois, em Êxodo 20, o que Moisés recebeu? Os 10 mandamentos. Aqui está o caminho que Deus nos mostrou. O nascimento de Jesus, eu já falei. Mais um exemplo aqui, a ascensão de Cristo para o céu. O caminho que Deus foi para o céu. O altar. Ele vem para a terra e é sacrificado. Ele vem para a terra e é sacrificado. Depois ele ressuscita e ele é purificado. A água também representa a purificação. Deus então ressuscita, ele vai para o lugar santo do santuário lá no céu. E de lá, o candelabro, que é isso aqui, ele envia a luz para nós, ele nos dá sabedoria, ele é a luz que ilumina o nosso caminho, né? Está falando em Salmo 119, 105, lâmpada. Aqui no altar de incenso,
Ele hoje está intercedendo por nós, Ele ouve as nossas orações e Ele é o pão do céu, Ele que nos alimenta espiritualmente. A Arca da Aliança, hoje Jesus está no lugar santíssimo, nós sabemos, do santuário, onde Ele intercede por nós. Olha que interessante, o livro de Mateus, vamos pegar agora os livros do Novo Testamento. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros evangelhos, mostra o quê? Sobre o sacrifício, fala do nascimento de Jesus, do sacrifício de Jesus. Aí o livro de Atos fala sobre batismo. Lembra que no Pentecostes receberam o batismo do Espírito Santo? E de Romanos até o livro de Judas fala sobre só um minutinho. As outras 3 fala da importância da palavra de Deus, fala sobre oração intercessória, sobre deixar a luz do mundo brilhar. Lembra que de Romanos a gente encontra lá a carta aos Gálatas, aos Efésios, que Paulo escreveu, que a gente tem que pregar o evangelho a todo mundo, que a gente é luz. E Apocalipse, que é o último livro, fala dessa arca, fala da lei de Deus e da Arca da Aliança. Então, até os livros da Bíblia do Novo Testamento indicam esse caminho. Muito bem, isso aqui foi só uma revisão e a gente já entendeu que é o caminho de Deus está no santuário. O que isso tem a ver com nós hoje? Vocês lembram que na profecia de Daniel, tem mais uma aqui, os patriarcas, Adão que fez o sacrifício, Noé que passou do dilúvio, aí Jacó tem o sacrifício de Isaac, Abraão, até os patriarcas mostram também esse caminho. Então, voltando agora. Lembra das profecias de Daniel, capítulo 7, 8, 9, que fala de 2.300 tardes e manhã, em Daniel 8,14. Dessas 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estariam separadas, e também é um outro período profético de 490 anos. O que acontece? Deus deu um tempo para Israel se preparar para a vinda do Messias, quando Jesus nascesse. Jesus nasceu nessa época profética das 70 semanas separadas, dentro desse período de 490 anos. 70 semanas da profecia, 70 vezes 7, que é 70 semanas vezes 7, dá 490 anos. Isso é um tempo profético. Jesus morreu mais ou menos no ano 34 da nossa época. Então, até a época de Jesus nascer, passou quanto tempo da profecia? 490 anos. Não se perca. Depois, Deus falou assim, em Daniel 8,14, Deus fala assim: passará 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, se já tinham passado 490 anos, quantos anos restavam até terminasse essas 2.300 tardes de manhã? 1.810 anos restavam para se cumprir. Se contar dessa época do ano de 34, com mais esses 1.810 anos, dá exatamente no ano de 1844. Quando Daniel viu esses períodos, haviam 4 reinos. Então, Daniel nasceu no período do reino da Babilônia, depois veio o período da Grécia, Medo-Pérsia e Roma. A gente já sabe, Jesus nasceu nesse império, no Império Romano. Foi essa época em que Jesus nasceu, então, e já tinha terminado o tempo para Israel se preparar para a volta do Messias. Ao terminar essas 2.300 tardes e manhã, chegou o ano de 1844, já não existia o santuário na terra, já tinha muitos anos. Quando Jesus ascendeu ao céu, quando Jesus morreu na cruz, o véu se partiu, o santuário terrestre já não mais valia. Agora só vale o santuário lá no céu. Quando eles rejeitaram a Jesus, eles rejeitam o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eles rejeitam a água do batismo, eles rejeitam todas as peças do santuário, são atacadas. Por isso que Daniel fala assim: por que eles estão fazendo, atacando os santos e prevalecendo? E o anjo fala assim: calma, Daniel, daqui 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Olha que coisa interessante que aconteceu na história durante esse período. Vocês lembram que houve um período
Depois que Jesus foi embora para o céu, Deus falou assim: agora o evangelho vai ser pregado a todo o povo, toda nação e toda língua. Então não é mais uma exclusividade de Israel, do povo de Israel. Agora nós somos Israel espiritual. Em todo lugar do mundo há um povo de Deus. Então passa-se esse período e Deus então entrega agora para o Israel espiritual. Do ano de 538, isso ainda dentro das profecias de 2.300 tardes de manhã, eu só estou contando antes de chegar nos anos de 1844. Houve um período da história que foi chamado de período das trevas, ou idade das trevas, idade da escuridão, que foi no ano de 538 até o ano de 1798. Durante esse período, todas as peças do santuário foram derrubadas. Foi uma era que eu vou mostrar para vocês em que o povo não tinha mais o caminho. Porque o diabo, pensa bem, ele já conhecia santuário no céu. Aí Deus vai e traz o santuário para a terra. Aí o povo tem um caminho para seguir. Aí ele fala assim: peraí que eu vou derrubar isso aqui, vou desmanchar isso aqui, vou acabar com esse plano aqui e as pessoas vão ficar perdidas. Então o que acontece? A Igreja Católica Romana atacou cada peça desse santuário. Em primeiro lugar, qual peça que ela ataca? Número 1 aqui, o sacrifício diário de Cristo. Eles começam a falar que pela penitência você pode ser salvo. Paga não sei quantas Ave Maria, vai de joelho não sei aonde, tal. Sacrifício de Deus então é em vão e você começa a ser salvo pelas obras. Justificação própria. A mesma coisa que o diabo usou lá no céu, justificação própria. Eu sou santo, não preciso da lei de Deus. Depois, o que mais ele engana? Ele começa a batizar criança. Derrubou a segunda peça do santuário do caminho de Deus. Não, é o batismo de aspersão de bebês. Não mais como Jesus ensinou. Jesus foi batizado por imersão. Depois, qual desses três representa a palavra de Deus? O pão, a mesa dos pães. Ele derruba isso aqui, ele tira todas as Bíblias. Todas as Bíblias de circulação, queima tudo, ninguém tem Bíblia, ninguém estuda por Bíblia. Eu não queria, olha, esse sermão é extenso, podia fazer uma semana inteira para estudar a profecia, porque se eu for explicar que época que foi, qual Papa que foi, aonde foi, como é aquela Revolução da França, que queimaram todas as Bíblias e tal, então vai estender muito tempo. Isso aqui é só um resumo que nós já conhecemos. Então, tira essa peça, mais uma, 3 peças derrubadas. Depois eles falam que a gente não precisa de orar diretamente para Deus, que é o incensário. As nossas orações não são um cheiro suave a Deus? Não ora para Deus não. Você tem que orar para o santo, ou para o outro santo, ou para o padre, né? Confessionário, que diga-se de passagem. Não, pera, depois eu vou mostrar mais pra frente sobre o confessionário. Quando eu restaurar a peça, eu vou mostrar. Então eles falam que a gente não precisa de orar direto para Deus e que a gente pode ter um intercessor aqui, um santo que eles colocam como intercessor. E aí, o candelabro, que é a luz, eles mudam a lei de Deus. Não, o candelabro mata os cristãos. Os cristãos não eram a luz, ainda não tinha um pouco dos valdenses, lembra? O grande conflito, falando sobre esse pessoal que estava ali de pouco em pouco pregando o evangelho. Quanto mais matavam, mais cristão aparecia. Mataram eles e começaram a instituir esse engano dentro da igreja de Deus, a igreja pura. Todos esses aqui são engano. E por último, depois que atacou todas essas peças, ataca quem? A lei de Deus, instituindo o sábado. Pronto, está derrubado então o caminho de Deus aqui na terra. Durante esse período, que acabou em 1798, nós começamos a viver o tempo do fim. Não foi em 1844, foi em 1798, porque Deus então, na sua onisciência, onipotência e onipresença, fala assim: eu vou restaurar todo o santuário de novo. O meu povo vai andar nesse caminho e então Jesus virá. Vamos ver como? Nos anos de 1300, John Cliff restaurou a mesa dos pães. Ele falou assim: eu vou traduzir a Bíblia. E foi uma das primeiras traduções da Bíblia. A Bíblia voltou a ser circulada. Nos anos de 1400 a 1500 a gente conhece o Martinho Lutero. Nasceu os luteranos. Os luteranos então falaram que o sacrifício de Jesus é válido e que nós somos salvos pelo sacrifício. Um dia o Martinho Lutero estava
caminhando naquela escadaria, não me lembro se é de São Pedro, ele falou assim, veio a voz de Deus e falou assim, você não é salvo pelas obras, justificação pela fé. Foi a primeira vez em que houve os protestantes protestaram, e aí Martim Lutero pregou aquelas 95 teses, que aliás nós temos um pastor adventista que escreveu um livro, o nome dele é Vanden Murray, acho que ele faleceu 2 anos atrás, se não me engano, e ele fez um livro chamado 95 Teses, que é baseado mais ou menos nessas teses de Martim Lutero, e onde ele explica a justificação pela fé. Se quiserem aprender mais sobre isso, é um livro pequenininho e ele está disponível online também. Chama 95 Teses da Justificação pela Fé. Nós vamos entender que somos salvos pela graça, e somente pela graça, e a Igreja Adventista prega isso, e quem falar o contrário, vocês não aceitam. Aliás, tudo que eu falar aqui também não aceitam. Vão na Bíblia, procura, pesquisa, vê se isso é verdade. Temos que estudar por nós mesmos. Não adianta você acreditar no pastor, seja ele de qual religião que for. Talvez ele não está falando a verdade. Chega em casa e procura. A Bíblia hoje está disponível para todos nós. E vai ser nossa culpa ser enganados se a gente não buscar, porque nós negligenciamos essa luz. Conclusão. Que conclusão? Pera, eu me perdi. Depois de Martim Lutero veio, nós estamos restaurando as peças, né? Nos anos de 1500, Calvin começou a igreja presbiteriana, os calvinistas. O que eles restauraram do santuário? O candelabro, a luz. Ele falou assim que cada um de nós pode ser evangelista. Cada um de vocês pode pregar para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu familiar, falar de Deus. O evangelho é para todos. Qualquer um pode vir aqui falar de Jesus. Depois, aqui que eu ia falar, a peça da onde a gente ora para Deus, onde a gente pede perdão para Deus dos nossos pecados, com o coração contrito nos arrependemos. A Igreja Católica instituiu esse confessionário, que nos lembra muito até o lugar santíssimo. Jesus não está lá no lugar santíssimo do santuário? E esse lugar, né, separado por uma cortina, e quando as nossas orações são acendidas ao céu, quem que está do outro lado? Jesus nos ouvindo. E o que eles colocaram? Um homem no lugar de Deus. Nos anos de 1600, um homem chamado John Schmidt e Roger Williams fundou a Igreja Batista. Eles então restauram a peça do santuário, a pia. Novamente, então o batismo volta a ser por imersão, como Jesus ensinou. E aí chega em 1844, onde Guilherme Miller e mais Ellen White, Tiago White começam a estudar as 2.300 tardes e manhãs e chegam na conclusão de que o santuário será purificado, o santuário do céu, e falta uma peça para ser restaurada, a lei de Deus, que fica no lugar santíssimo. Deus, na sua infinita misericórdia, usou todos esses homens e essas igrejas. Hoje nós somos uma fusão de tudo isso que veio sendo levantado com o passar desses anos, de 1798 até 1844, para hoje a lei de Deus sobre o sábado que tinha sido derrubada, levantada de novo, e nasce então o movimento adventista do sétimo dia. Essa igreja que hoje está aqui. Cristo, o pecado foi introduzido no mundo, e o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, lembra? Jesus nos deixou esse caminho. Eu vou colocar agora o último slide, a última coisa para você aprender, como você coloca isso em prática na sua vida, sem ser historinha, bonitinha ou teoria. Como é que você caminha dia a dia nesse caminho? Em primeiro lugar, Jesus fala que Ele é a porta. Essa aqui é a nossa parte. A foto não está muito boa. A primeira coisa que nós temos é aceitar o sacrifício de Jesus. Essa é a primeira parte. Aí você escuta do Evangelho, você fala para a pessoa de Jesus, e aí você fala para ela, Jesus morreu na cruz e você está salvo. Aí a pessoa aceita, pela fé serei salvo. Aí a pessoa, mas estou salvo, já posso ir para o céu. O que o santuário nos mostra? O caminho terminou aqui? Só de você aceitar Jesus? Eu aceito, eu acredito que Jesus morreu mesmo, eu acredito que Ele veio na terra,
acredito que Ele pode perdoar meus pecados. Não, o caminho não acaba aqui. Por isso que tem esse caminho. Não basta você pela fé aceitar Jesus, você tem que se batizar. Porque o que Jesus falou na Bíblia? O que Ele ensina? Que o batismo é um renascimento. E não tem como entrar no reino dos céus se não nascermos de novo. Nós somos então salvos pela graça, a gente aceita o sacrifício de Jesus e o batismo. O batismo ele é muito mais do que uma cerimônia. Não é simplesmente você entrar para a igreja adventista e tem o seu nome nos registros aqui. É você anular a vida antiga, morrer para o velho eu, abandonar esse mundo, tudo que te afasta de Deus. A ponto de dizer, como Paulo falou, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o verdadeiro batismo. E outra coisa que a gente tem que fazer, batismo do Espírito Santo. Lembra que Jesus ensinou, depois que Jesus batizou, ele recebeu o Espírito Santo como uma pomba que veio e falou, esse é meu filho amado? Todos os dias a gente tem que buscar o Espírito Santo. Naquele dia do Pentecostes, caiu uma chuva, chamada chuva temporal. É a primeira chuva. Ela ainda está disponível para nós hoje. É com essa chuva que nós vamos moldar o nosso caráter, com a ajuda de Deus. A outra chuva que virá, que chama chuva serôdia, que é a última chuva, é um poder adicional do Espírito Santo para que nós possamos passar pelas provas. Porque se hoje eu perguntar, você tem coragem de entrar lá na fornalha, como eles entraram? Eu não tenho não, olha, sinceramente eu prefiro até morrer do que ter que passar por isso, eu não tenho coragem. Deus vai te dar essa coragem. O poder não é nosso, o poder é de Deus. Amém? Amém, irmãos? O poder vem de Deus. Tem que pensar nisso. Deus vai te dar esse poder. Nos últimos dias, o diabo vai operar com todo o seu poder. Mas junto disso, Deus vai operar com o seu poder também. Vai ser uma época de grande poder dos dois lados. Depois, então, que a pessoa resolveu batizar, falou para o pastor, eu quero batizar, eu aceitei. Pronto, já vai para o céu. Então, aceitou o sacrifício, batizou, vai para o céu. O caminho nos mostra que não. Ainda tenho que comer do pão da vida. Jesus foi quebrado como um pão e nos deu, coma o pão da vida, a ceia, a Santa Ceia, aquela cerimônia que nós fazemos, nos mostra que Jesus se deu por nós. Se nós não estudarmos a tua palavra, que é o pão da vida, nós não vamos permanecer em pé. Você morre espiritualmente. Da mesma forma que você morre fisicamente, se você não comer, se você não ler a Bíblia, você vai morrer espiritualmente. Não tem como permanecer adventista do sétimo dia, fiel à lei de Deus, se não ler a Bíblia. Você tem que arrumar um tempo para ler a Bíblia. A gente tem tempo para tudo. A gente tem que ter tempo para Deus também. Quando eu leio a palavra de Deus, é Deus falando comigo. Lembra do último hino que a gente cantou? Falar com Deus é Deus falando aos seus ouvidos. Através da Bíblia, hoje Deus fala com a gente. Temos então que comer desse pão aqui. E aí, terminou? Não, Jesus mostrou mais. Ele falou assim, vós sois a luz do mundo. Agora vai, prega o evangelho a todo mundo, a todo reino, a toda nação, a toda tribo, a toda língua, e então eu voltarei. Esse ainda é a nossa parte que falta para Jesus voltar. Então, o nosso conhecimento não pode ficar só com a gente. Você veio aqui, o pastor te deu estudo bíblico, você aceitou, você é membro da igreja. Quantos anos estamos aqui? 10 anos de adventista, 20 anos. Quantas almas você trouxe para Jesus? Para quantas pessoas você falou? A casa onde você mora, você não está lá por acaso. Deus te colocou lá porque o seu vizinho da frente tem que ser salvo. Irmãos, é uma tristeza tão grande quando Jesus voltar. Os ímpios vão olhar para nós e falar assim, você sabia desse caminho? Você conhecia essa verdade e você não me falou. Por que você não me falou? Deus nos deu uma incumbência muito grande, a gente tem que falar essa verdade. Moisés, Noé deu tudo o que tinha pelo que ele acreditava. O que você está dando pelo que você acredita? O tempo dele, o dinheiro dele, tudo foi investido. Cada martelada que Noé dava era uma pregação para o povo daquela época. O que nós estamos fazendo na nossa vida diária que o povo olha para você e fala assim, você acredita que Jesus vai voltar? Porque os seus pensamentos estão no céu, é o pé na terra e os olhos no céu. Amém, irmãos? Amém. Mais uma coisa, então. Depois que nós somos a luz do mundo, que é o candelabro, orar. Orar para Deus não é falar com Deus de vez em quando a gente está com problema. Orar é todo dia. Lembra quando Jesus falou assim, que para alguns ele vai falar assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço?
Conhecer a Deus não é a mesma coisa que hoje eu estou vendo vocês, mas esse conhecimento que a gente tem em mente. Eu fui lá na igreja de Glendon e conhecia, almocei com a Maria e sei quem é a Maria. Você precisa de conhecer Jesus. Jesus sabe quem você é. Você precisa de buscar Jesus. Abra o coração a Deus. Abra o coração. Hoje, quando a gente estava estudando a lição, cadê o Leandro? Leandro, quando a gente estava estudando a lição da escola sabatina hoje, que a gente estava falando lá de Jacó e Esaú. Jacó, quando teve aquele sonho naquela pedra, que apareceu uma escada e que ele via o céu, ele sabia que Deus tinha perdoado os seus pecados. Quando Jacó lutou com o anjo e ele prevaleceu, foi porque naquele dia ele não tinha pecados não confessados. Ele já sabia que Deus tinha perdoado ele, porque ele foi um enganador. Tanto é que Deus fala assim, hoje você não chama mais Jacó o enganador, que é o que significava o nome dele. A partir de hoje você é Israel. Então, quando nós formos, quando a porta da graça se fechar, quando Jesus sair do lugar santíssimo do santuário, que hoje ele está lá intercedendo pelos nossos pecados, não haverá entre o povo de Deus pecados não confessionados. Não confessionados. Hoje é o dia de confessar os nossos pecados. Hoje. Peça para o Espírito Santo, ele vai nos dar sabedoria e entendimento para a gente lembrar qual o pecado que a gente não lembra. E por último, a peça é a lei de Deus. Então essa igreja, hoje, mostra ao mundo que a lei de Deus prevalece, o sétimo dia. Por isso que a gente guarda o sábado. Porque não é só simplesmente um dia que essa igreja escolheu. Lembra que essa peça foi restaurada em 1844? Então Deus sabe que o julgamento começou no céu. O diabo falou para ele que a lei dele não precisava. Aqui na terra, as pessoas fazem a mesma coisa. Não precisa de guardar a lei de Deus, não. Que é isso, não precisa. E o sábado, quando foi trocado pelo domingo e virar um decreto, as pessoas vão usar esse argumento. Não tem problema, Deus apareceu para o Papa e Constantino também, em 306, mudou a lei, então essa que nós seguimos. Irmãos, concluindo, lembra que eu falei que tem 28 doutrinas na nossa igreja? Tudo isso que eu falei hoje é coisa que nós devemos saber. Não é para ser novidade, porque nas 28, a 24ª, está escrito assim, isso está no Nisto Cremos, o manual da nossa igreja Adventista do Sétimo Dia. O ministério de Cristo no santuário celestial. Esse é o título. Há um santuário no céu. Nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício. Entende? Jesus fez o sacrifício e agora lá no santuário que ele está tornando isso possível. Do seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessor por ocasião de sua ascensão. E em 1844, no fim do período profético de 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa do seu ministério expiratório. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos será digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem dentre os vivos está preparado para a transladação ao seu reino eterno. A terminação do ministério de Cristo assinalar o fim do tempo da graça para os seres humanos antes do segundo advento. Quando Jesus sai do lugar santíssimo, não tem mais tempo para explicar o que ele estava fazendo lá. Pela primeira vez na história da humanidade, a porta da graça vai se fechar de uma forma universal. Isso nunca aconteceu, nem na época de Noé, porque 8 pessoas entraram na arca. Mas dessa vez, Deus está demorando, porque Ele está dando um tempo para eu e você entender o que Ele está fazendo no lugar santíssimo. E nesse lugar, Ele não está anotando para nos acusar. Tudo está sendo anotado para que Ele nos salve. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador. Quando um anjo que não tem onisciência como Deus, não conhece o seu coração e o meu, falar assim, mas por que ela foi salva? Eu não vi isso, mas Deus sabe o que vai no seu e no meu coração. Uma pessoa no leito de morte, depois de ter sido um bandido, pode virar e falar assim, Deus, me perdoa, eu entrego a minha vida a Ti. Os anjos não tomaram consciência disso, mas está anotado nos livros. O meu apelo para nós hoje, entra na arca. A arca é a igreja. Pode não cheirar bem, como não cheirou na época de Noé. Pode ter aqui o joio e o trigo misturado.
Nem todo mundo está preparado. Livro Eventos Finais, toma nota, por favor, se quiserem. Livro Eventos Finais, capítulo 11, intitulado A Sacudidura. Bem no começo do capítulo, Ellen White fala assim: é com uma solene advertência que eu falo que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nessa igreja Adventista do Sétimo Dia estarão preparados para os acontecimentos finais. Estão tão despreparados como os ímpios lá fora. Não tem conhecimento de nada, não sabe nem o que está fazendo ali na igreja. E não vai estar preparado para esses eventos finais. Não se apoie no seu nome escrito dentro da igreja. Creia que o seu nome está escrito no livro do Cordeiro do Céu. Todos os dias é com Deus que a gente tem que se pegar. E é a Bíblia que nós temos que estudar. Mas essa igreja vai quebrar, como aconteceu de Creta a Malta com Paulo e os soldados dentro daquele navio. Mas ela vai estar de pé. É a menina dos olhos de Deus. Não tem tempo profético para outra igreja. Lembra que em 1844 foi restaurada a última pedra? Não tem a última peça do santuário, não vai haver outra igreja. Não saia dessa igreja. Essa igreja é a verdadeira. Seja puro aqui dentro, que Deus conhece cada um dos nossos corações. E Naum 1:9 fala assim: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Nunca mais o mal vai prevalecer. Nunca mais nenhum mundo vai cair. Somos assistido por todo o universo. Nunca mais, depois desses 6.000 anos que o diabo tem reinado nessa terra, mostrado o seu caráter, o seu verdadeiro caráter, algum de nós vai pecar. Lá no céu a gente vai continuar com o livre-arbítrio. Diga-se de passagem, durante o período de angústia, aquele grande período de angústia, Jesus não vai estar mais no lugar santíssimo, porque quando ele sair, começa a cair as pragas, lembra? As pragas só caem depois que Jesus sai do lugar santíssimo. Só que nisso você não tem intercessor, só que você também não peca mais. Pelo poder de Deus, por esse Espírito Santo que vai ser descido sobre nós. Pela graça de Deus, que nós não vamos mais pecar. Mas o livre-arbítrio vai continuar. Aqui fala que de um sábado a outro sábado, lembra esse verso bem conhecido? Nós guardaremos o sábado pela eternidade. Aqui há uma cruz e multidões de santos salvos aqui, ó. João depois olhou e junto com 144 mil tinha uma infinidade. A última coisa, tem um livro que fala sobre essa constelação de Órion, de um pastor adventista lá no Brasil, e Ellen White também fala sobre essa constelação. É um outro estudo, eu só gostaria de mostrar para vocês o seguinte: através dessa constelação de Órion que Jesus vai voltar. Aqui é onde está o lugar santo do céu, lugar santíssimo, onde Jesus está. E até um estudo lá das estrelas mostra que tem o formato do santuário, por onde Jesus está voltando. Constelação de Órion, aqui é onde nascem as estrelas. Esse é outro estudo, eu gostaria só de mostrar que até a volta de Jesus é assim, exata, determinada, profética. Deus é detalhista, Deus nos mostra as peças, mostra as coisas, Ele fala tudo por símbolo e Ele mostra. Irmãos, terminei. Deixa eu ver, eu estou cruzando. Eu queria saber quanto tempo seria esse sermão. É longo, é um estudo grande, mas com o Espírito Santo nos dando iluminação, nós vamos poder falar isso para as outras pessoas. Uma coisa eu queria que vocês pensassem: essa mensagem nossa, da Igreja Adventista, que aliás é as 3 mensagens angélicas, que está no livro de Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 até o 12, essa é a mensagem que você tem que pregar, as 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E falar do vinho da Babilônia, que quem beber vai receber o sinal da besta. Irmãos, essa mensagem não é uma mensagem agradável, é uma advertência, não é uma mensagem popular. Mas temos que lembrar o seguinte: Elias, lembra a época de Elias? Ele foi o acusador de perturbar Israel. Jeremias foi acusado de ser traidor. Paulo, ele foi acusado pelo próprio povo judeu de ser profanador do templo. E adivinha, os adventistas são os fundamentalistas, que acreditam só na Bíblia, que a Bíblia tudo é literal. Eles são chamados de fanáticos,
Aquele povo lá que acha que isso e aquilo. Todas essas épocas em que eu mostrei, Martinho Lutero, os protestantes, os presbiterianos, todos eles na sua época eram chamados de caluniadores, de hereges, ninguém queria, era seita. Inventavam horrores. É assim que o diabo ataca. É assim que o diabo vai atacar essa igreja. Ele vai difamar essa igreja. Ele vai falar mal. Ele vai falar quem aqui dentro faz isso e aquilo, coisas absurdas. Nós sabemos não ser verdade. Mas esse é o caminho que o diabo trabalha para atacar o povo de Deus. Pegam, por favor, a Bíblia e vamos ler Isaías. Eu quero que vocês nós vamos para casa hoje com essas palavras de Deus. Abre o livro de Isaías, capítulo 51, que essas palavras entram fundo no nosso coração, que dá-nos esperança, lealdade, força para esses últimos dias. Lembra, quando a gente abre a Bíblia e lê, é Deus falando conosco. Por isso eu convido vocês para ler a última parte da Bíblia, o último capítulo desse sermão dessa manhã. Isaías, no capítulo 51, o verso 7. Vamos começar aqui no verso 7. Ao ler essas palavras de Deus, que você medite nelas, imagine o Espírito Santo falando no vosso coração. E que essas palavras dê força para nós continuarmos firmes nos seus caminhos. De todos os dias de manhã acordar, buscar a Deus em primeiro lugar e fazer a sua vontade. Isaías 51, verso 7. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. Pois a traça, verso 8, pois a traça os comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Agora vamos ler o verso 12. O verso 12. Pula para o verso 12. Eu mesmo, sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos dos homens, que não passa de relva? Vamos ler até o 16. E para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente, apavorada por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros escolhidos logo serão postos em liberdade, não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que as ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião: você é o meu povo. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos levantar para orarmos. Senhor Jesus, Pai querido e amado, obrigada por nessa manhã de sábado, entre nós, o teu povo, estudarmos a tua palavra. Senhor, tu sabes as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ajude-nos a andar neste caminho que o Senhor preparou para nós. O caminho é estreito, é difícil, mas com teu poder tudo posso, naquele que nos fortalece. E é com esse poder, Senhor, que nós nos asseguramos em tuas mãos, para que todos os dias da nossa vida nós sejamos leais a ti. Leais, Senhor, ao teu amor, porque tu nos amaste primeiro, por isso nós o amamos, Senhor. Que o teu amor inunde cada coração aqui nessa igreja presente. Dá-nos fé para caminhar nos seus caminhos. Coragem se não temos. Coloque em nós o querer e o efetuar, conforme a tua graça, conforme a tua misericórdia. Nós queremos encontrar com o Senhor nos céus, quando o Senhor vier, com grande glória e majestade, junto aos anjos para nos levar para viver uma vida eterna com o Senhor. Por esses bênçãos, por esses milagres, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, nós estamos aqui, nesse dia, louvando o teu santo nome e agradecendo. Esteja conosco no restante desse dia, que possamos ser luz ao mundo, aos nossos familiares, amigos e vizinhos. Nos ajude. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço.
Amém. Esqueci de orar para o almoço. Deus abençoe o nosso almoço agora também. Ele sabe, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por estar aqui. Lembre-se, sábado que vem, o Espírito Santo irá convidá-los para vir novamente. Venha, atenda o chamado. Amém.